Doutor, hoje tem demanda livre. Doutor, será que o senhor poderia atender as crianças que estão comigo hoje? Ou qual que vai ser o dia que vocês vão colocar a DIU aqui na clínica? Essas possivelmente são demandas e perguntas que você já ouviu falar. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a epidemiologia, que é a saúde da família. A gente vai falar como é que ela é organizada, vai contar os seus princípios para que você saia dessa aula sabendo tudo de mais importante que vai cair na sua prova. Vamos nessa? O Programa de Saúde da Família começa a ser estruturado em 1993 e é implantado um ano depois, em 1994. Ele vem com uma forma de reorganizar o modelo assistencial que até então estava em vigor e tem a ideia de fazer a promoção de saúde, a prevenção dos agravos e a recuperação da saúde da população, com foco na comunidade. Ele, juntamente com a UPA e o CAPS, a Unidade de Pronto Atendimento e o Centro de Assistência Psicossocial, formam a porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde. Fora isso, nenhum outro é a porta de entrada, beleza? Então esse é, como você pode ver aí no mapa, o primeiro contato da nossa população. E lembrando que o financiamento tem um piso fixo e um piso variável, que eu vou deixar para falar melhor com vocês lá na aula de SUS. O Programa de Saúde da Família, ele deixa de ser uma estratégia do médico de família e passa a ser uma estratégia de assistência à saúde da comunidade. Ele tenta reorganizar aquele conceito que estava até em vigor do modelo hospitalocêntrico de assistência, onde o foco era no hospital, no doente, no médico. Passa a ser uma estratégia preventiva em detrimento àquela estratégia anterior, que era curativa. O Programa de Saúde da Família, então, ele vem trazendo um cuidado integral à comunidade desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Isso gera um desafio. O desafio é que, além dos conceitos do SUS, que a gente vai deixar para falar isso posteriormente, existem conceitos e princípios que são exclusivos do Programa de Saúde da Família. E você, com certeza, deve saber para a sua prova. Para a gente conseguir chegar até a nossa comunidade, a gente precisa, primeiro, fazer uma escuta proativa. Isso é feito no acolhimento. Dessa forma, a gente consegue criar um vínculo com aquela comunidade, entender as suas demandas e só assim conseguir ouvir os problemas para depois resolvê-los. Isso mostra também uma competência e uma orientação da comunidade, como você pode ver no seu mapa. Orientação comunitária e competência cultural. Um outro ponto muito importante é que só criando esse vínculo com a população, a gente consegue, de fato, acompanhar ao longo do tempo, ao longo das demandas que vão variando, essa comunidade. Esse conceito é a longitudinalidade, é muito importante que você saiba. Tá, mas a gente entende um pouco desses conceitos, mas como é que vai funcionar, de fato, o nosso programa de saúde da família, a nossa estratégia de saúde da família, que é o modelo da atenção básica? Bom, para começar, são equipes multidisciplinares que visam, não se esqueça disso, visam promover a saúde, prevenir os agravos e recuperar a saúde da população. Olha no seu mapa. Ela tem que ser composta pelo menos de um médico, preferencialmente um médico especialista em medicina de família e comunidade, segundo a nova Política Nacional de Atenção Básica. Além disso, ela precisa também de um enfermeiro, também preferencialmente que tenha especialidade em saúde da família, um técnico de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Eles são cada um responsáveis por 750 pessoas. Lembre-se que a gente pode ter 4 equipes por unidade, sendo que cada equipe é responsável por 2.000 a 3.500 pessoas. E cada profissional dessa equipe trabalha por 40 horas. Não se esqueça também que todo mundo nessa equipe é responsável pelo gerenciamento dos insumos e também pela manutenção do cadastro atualizado de cada família que eles são responsáveis. Olha no mapa aqui que podem também haver outros profissionais, isso varia de acordo com a demanda e a necessidade daquela população. A gente sabe que essas equipes elas são responsáveis por cuidar de um número determinado de famílias dentro de uma região geográfica previamente demarcada. E é aí que eu preciso de muita atenção de vocês. Eu vou falar 2 princípios organizativos que você deve saber na ponta da língua e que vão, com certeza, cair na sua prova. Olha para o mapa. O primeiro deles é a territorialização. O que é a territorialização? A gente avalia a dinâmica interna daquela população e usa como subsídio
para traçar estratégias que sejam de fato efetivas na resolução dos problemas, na prevenção dos agravos e na recuperação da saúde daquela população. Isso pode ser feito de diversas formas. A gente consegue usar fotografia, diário de campo, questionários, perguntar para as famílias como é, o que ela precisa, como ela se sente e como ela vive e interage naquele território. O segundo ponto, que é o princípio organizativo que você deve saber, é da adscrição da clientela. Ela é feita pelo agente comunitário de saúde, onde ele vai identificar os membros das famílias, vai identificar a morbidade, a condição de saneamento daquela área, enfim, toda e qualquer estratégia que também use de subsídio para conseguir organizar o cuidado dessa população. É aí que começa o vínculo do sistema de saúde com aquela comunidade. Assim a gente consegue, de fato, construir um ambiente onde a população também ajude nessa assistência à saúde. Esses dois princípios organizativos, eles são extremamente importantes. E você, inclusive, pode ver como eles são pedidos num exemplo de questão que eu coloquei para você, da USP de 2014. Fica atento a isso. Agora que a gente entendeu como que é formado uma equipe de saúde da família, e os dois princípios organizativos, a territorialização e a adscrição da clientela, a gente vai entender como é que essa equipe vai trabalhar. Bom, olha aqui para o mapa. A gente trabalha com alta complexidade. Alta complexidade é quando a sua equipe multidisciplinar está preparada para toda e qualquer eventualidade que possa surgir naquela comunidade. Outro conceito é de baixa densidade. O conceito de baixa densidade ele mostra que a gente não tem tanto recurso tecnológico assim. E você que já trabalhou ou numa unidade básica de saúde sabe muito bem do que eu estou falando. A gente não tem recurso como hospital terciário. Vem cá. A gente precisa do conceito de integralidade, onde a gente visa cercar a comunidade por todos os lados. A gente visa um cuidado integral. Cuidar com uma equipe multidisciplinar, visando todos os agravos, toda a promoção de saúde que seja necessária. E aqui a gente tem duas ferramentas que vale a pena que você tenha aí na sua cabeça, que é o ecomapa e o genograma. Começando pelo genograma, ele é aquela ferramenta famosa que a gente usa para fazer a nossa árvore genealógica. Vai ter no seu livro, na sua apostila de apoio, um quadrinho com alguns conceitos que você deve saber. Ele trabalha com as relações entre os indivíduos da mesma família. O ecomapa, por outro lado, seria uma ampliação no contexto social desse genograma. Ele mostra as relações entre diversos indivíduos de famílias diferentes, entre o indivíduo e a sociedade. Olha para esse exemplo que eu coloquei aqui. Aqui, a Dona Maria tem 89 anos e vive só. Vou pegar 3 exemplos desse ecomapa. A sua relação com o centro de saúde, representado por uma linha fininha, mostrando que ela tem um laço fraco. Com seu vizinho, por exemplo, sua vizinha, ela tem um laço mais forte, representado aí por uma linha em negrito, um pouquinho mais grossa. Se a gente pega a relação que ela tem com seu neto, é uma relação hostil, representada por essas ondulações. Esses são exemplos de uso do ecomapa e que podem aparecer na sua prova. Um outro conceito importante, olha aqui, é o de coordenação do cuidado. Isso quer dizer que o cuidado tem que ser articulado independente do nível que aquele paciente tiver, para que a gente tenha um objetivo em comum de promover a saúde, prevenir os agravos e recuperar a saúde dessa população. Com a ideia de ampliar os serviços que são oferecidos àquela população, em 2008 surge o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Ele atualmente é regulamentado por uma portaria de 2011, que passa a ser chamado de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Qual que é a ideia do NASF? O NASF ele traz outros profissionais para que possam compartilhar da tomada de decisões e das estratégias a fim de promover, prevenir de agravos e recuperar a saúde daquela população. Esses profissionais eles entram de acordo com a demanda da comunidade. Um exemplo de profissional que pode ter é nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico ocupacional, dentre outros. Vários profissionais podem entrar nessa equipe multidisciplinar. O importante aqui que você não pode deixar de saber é que eles não fazem parte da porta de entrada do SUS. Lembra que eu falei? Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial.
É mais que importante, é fundamental que você saiba esse conceito do NASF não ser a porta de entrada do SUS. É exatamente aí que a banca vai querer te perturbar. Um outro conceito importante é que o NASF realiza o apoio matricial, o matriciamento dessa população, que nada mais quer dizer do que reorganizar o cuidado para que ele seja compartilhado entre os profissionais que estão ali responsáveis por isso. É aí que surgem o NASF 1 e 2, que tem diferença nada mais do número de estratégias de família que estão relacionadas a esse NASF. O NASF 1 está responsável por alocar entre 5 e 9 estratégias de saúde da família, e o NASF 2, 3 ou 4 estratégias de saúde da família. Tentando ampliar isso para todo e qualquer município do Brasil que possua estratégia de saúde da família, em 2012 foi criado numa portaria, implantado, o NASF 3. A partir dele, qualquer município que tenha 1 ou 2 estratégias de saúde da família podia ter um núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, o NASF 3. Em maio de 2019, o Ministério da Saúde implementou um novo programa chamado Programa Saúde na Hora. Olha esse mnemônico. Sobe acesso na unidade, diminui a entrada por nada no hospital e otimiza a rede de atendimento. Basicamente, ele quer ampliar o acesso da população às unidades básicas de saúde, estendendo o horário de atendimento para 60 a 75 horas semanais. É isso que você tem que saber. Agora, essa ramificação do mapa mental é extremamente importante para você que está acompanhando o nosso vídeo. Aqui, alguns autores trazem os conceitos da atenção básica que são princípios e que você não pode deixar de saber. Muitas vezes as bancas pedem comparativamente princípios que são exclusivos da atenção básica em detrimento daqueles que fazem parte dos princípios do SUS, que eu vou falar numa outra aula. Vem comigo. A gente sabe que a unidade básica de saúde, ela é o primeiro contato do paciente daquela comunidade com o Sistema Único de Saúde. É nela que a gente faz a reorientação do cuidado, a gente deixa de ter aquele caráter fundamentado na cura e passa a ser mais na prevenção. Além disso, olha aqui, a gente precisa no acolhimento ter uma escuta ativa, como eu disse anteriormente. É nessa escuta ativa que a gente cria aquele primeiro vínculo com a população e dessa forma a gente consegue acompanhar ao longo do tempo todas as demandas daquela população, que é o conceito da longitudinalidade. Dessa forma, a gente deve fazer um cuidado integral dessa família de todos os lados, abordando todas as demandas e todas as dores daquela família e daquela comunidade. E o atendimento é multidisciplinar. A gente viu que os NASF, por exemplo, eles tratam do matriciamento, que é nada mais do que compartilhar o cuidado. São vários profissionais com um objetivo comum, de cuidar, de prevenir o agravo e de recuperar a saúde naquela população. Por outro lado, o cuidado deve ser coordenado, ou seja, independentemente do nível de assistência que tiver aquela família ou aquele paciente, ele deve ser feito visando o bem comum, que é isso que eu acabei de falar. Cuidar, prevenir e recuperar. Além disso, o enfoque deve ser familiar. Deve ser familiar e na comunidade. Deixa de ser aquele enfoque na pessoa centrado na doença, com aquele antigo modelo hospitalocêntrico. Outro ponto muito importante que você precisa saber é de orientação comunitária e competência cultural. É extremamente importante que a gente preserve a individualidade e respeite também a coletividade daquela população para a qual a gente está prestando assistência. Só assim a gente consegue ouvir os problemas e buscar resolvê-los de forma mais efetiva possível, traçar estratégias que sejam de fato adequadas à demanda daquela população. Uma ferramenta que a gente tem é a Practice. É um mnemônico em inglês que você não precisa saber exatamente as letras, mas é uma diretriz, uma ferramenta que tem um foco resolutivo na resolução de problemas. Desse jeito a gente consegue de forma mais próxima atender as demandas daquela família. Outros dois conceitos são o de baixa densidade e alta complexidade. A nossa equipe multidisciplinar, ela está ali, pronto para o que der e vier. Todo e qualquer problema, a nossa equipe vai conseguir resolver de alguma forma, ou vai direcionar de forma adequada. Outra questão é da baixa densidade. A gente não tem recurso tecnológico assim como um hospital terciário teria. Isso é importante que você saiba. Agora, por último, esse tem que estar na ponta da sua língua.
São dois conceitos que são princípios organizativos que sem eles não tem como nem existir uma estratégia de saúde da família. São esses dois aqui: a descrição da clientela e a territorialização. Na territorialização, a gente avalia a dinâmica interna daquela comunidade e a gente pode fazer isso de diversas formas: fotografias, diários de campo, enfim, N ferramentas que a gente tem, questionários, para a gente conseguir identificar os problemas e determinar um território que não é só geográfico, ele também é social. Uma outra questão é a descrição da clientela, que é feita pelo agente comunitário da saúde, onde ele vai identificar os membros daquela família, questões de saneamento, vulnerabilidades, as morbidades presentes naquela comunidade, e dessa forma ele consegue determinar e definir a população com a qual ele trabalha para conseguir usar de subsídio para traçar uma estratégia que seja efetiva. Por fim, é extremamente importante que você saiba esse finalzinho, é aí que as bancas vão querer te encher o saco. A gente sabe que a estratégia de saúde da família traz consigo alguns conceitos do SUS, que eu vou deixar para falar na aula de SUS, mas que, por exemplo, são a universalização, a integralidade, a descentralização e a participação da comunidade. Vão existir 3 tipos de perguntas que as bancas vão querer cobrar. A primeira delas é que são conceitos fáceis, que você não pode deixar de errar, basta ter bom senso. O segundo, e aí que vai te nivelar, são as questões médias e fáceis e médias que cobram conceitos essenciais, esses que eu trouxe para você nessa aula. O terceiro, ela vai querer te confundir, de fato vai querer te confundir. E dessa forma, você vai usar o nosso material para tentar diminuir o número de opções que seriam corretas e fazer uma opção mais racional. Nessa aula, então, a gente viu os princípios, a organização e como de fato funciona uma estratégia de saúde da família. Eu peço que, além dessa videoaula e do material de apoio, você use os flashcards que contêm os CCQs, os conceitos-chave de questão mais importantes, o pareto da aula, aquilo que realmente cai. Somado a isso, para potencializar as suas revisões, faça as questões. É um excelente efeito teste que vai aumentar a sua performance. Beleza? Até a próxima, galera!